Muito se fala da questão de comprar ou de arrendar, o que é que faz mais sentido. Como eu costumo dizer, não é um one size fits all, é mais um à la carte. O que para mim pode fazer sentido, para ti pode não estar a fazer sentido, tudo depende de todas as experiências que tu já viveste até hoje e qual é a expectativa que nós temos. Portanto, não existe um certo ou um errado, isto é melhor ou é pior. Não, para umas pessoas comprar é melhor, para outras comprar é pior. Para umas pessoas arrendar é melhor e para outras pessoas arrendar é pior. E eu vou-vos trazer aqui alguns pontos que é para conseguirmos perceber se eu quero comprar, não é? Se eu gosto da sensação de estabilidade para mim e para a minha família, se não gosto de estar sempre a mudar de casa, se gosto que os meus filhos andem sempre na mesma escola, se os rendimentos da minha família comportam com a prestação mensal as despesas do condomínio e o próprio IMI, não é? Se faço questão de ter o meu próprio espaço, o qual eu posso fazer as alterações que eu bem entender, pintar, fazer um buraco na parede, comprar alguns móveis, fazer algumas alterações, alguns melhoramentos, como muitos sabem. Ao arrendamento está muito associada esta limitação que as pessoas têm de fazer as coisas. Por exemplo, há senhorios que não permitem sequer furos, se a pessoa quiser pendurar algo não é permitido, depois em algumas situações acaba por não fazer sentido, suponhamos, a pessoa querer mudar a cozinha ou ou seja, é muita limitação. Então aqui neste ponto 5 é se eu gosto de fazer as coisas à minha maneira, se eu gosto de ter o espaço à minha maneira. Depois, se não me agrada a ideia de poder acontecer ter de mudar várias vezes de casa, isto também acontece muito. Há muitas pessoas que estão no mercado de arrendamento, hoje estão, entretanto são comunicados que têm que sair, depois as rendas também começaram a disparar já há algum tempo, ou seja, as pessoas vão sentindo que têm casa sem ter casa, que têm casa até o senhorio querer que elas tenham casa. Existe muito esta sensação e as pessoas que muitas das vezes preferem a compra e muitas delas que às vezes vêm de uma situação de arrendamento, este é dos fatores mais fortes, é o facto da pessoa sentir que está sempre ali com um tic-tac. Nós temos uma cultura muito forte de habitação. Depois, sei que ao contrair um empréstimo eu estou a comprometer-me a pagar algo com dinheiro que ainda não tenho e que irei receber por contrapartidas que ainda não fiz. E naturalmente terei de pagar juros, não é? Aqui a questão, a referência ao crédito à habitação, ou seja, nós quando nos vamos endividar, quando vamos fazer um crédito hipotecário, seja ele por uma habitação ou seja um crédito pessoal, a verdade é que nós estamos-nos a comprometer que vamos pagar algo que nós ainda não temos o dinheiro, não é? Por um trabalho que nós também ainda não fizemos. Portanto, aqui a mentalidade do financiamento é muito esta, muitas das vezes temos que nos financiar, mesmo as próprias empresas e tudo mais, mas tem que haver esta consciência, não é? E não partir para aquela questão do mas são juros e são todos uns ladrões, eles vendem dinheiro, só lá vai quem quer, não é? É um bocadinho este o espírito. Portanto, se nós optarmos por fazer um crédito à habitação, ok, não é porque os bancos são isto ou aquilo, é porque nós também precisamos de lá ir, e porque a economia é mesmo isso, e porque tudo gira e fazemos girar da mesma forma que nós próprios giramos. Portanto, este também é um ponto importante. O ponto 8, sei que um bom negócio faz-se na compra e não na venda, por isso vou procurar a melhor oportunidade possível, de forma a que no futuro eu consiga alavancar caso pretenda vender. Isto aqui é uma questão muito importante que é, eu quando estou a comprar uma casa, seja para eu ir para lá viver ou não, mas aqui essencialmente é essa a questão que estamos a falar, eu posso, ok, eu vou comprar aquela casa para ir para lá viver, mas eu também posso estar a perceber, mas eu também tenho a obrigação de perceber se aquilo de facto vai ser um bom investimento para mim, para o caso de eu amanhã querer vender, eu sentir que fiz um bom negócio e aquela casa até pode alavancar-me para uma outra situação ou para várias situações. Ou seja, olhar sempre para aquilo como, ok, espera, estou a fazer uma boa compra, isto se eu quiser vender vai fazer sentido vender ou vai ser ela por ela, e para isso tem que ter em atenção a alguns fatores, está bem? Depois o nono, tenho capitais próprios para garantir a entrada e as despesas de escritura, imposto de selo, IMT, bem como todas as despesas bancárias. Ou seja, quando eu decido, então, ou quando eu percebo que para mim, para o meu perfil, é preferível comprar casa, eu tenho que perceber aqui, como nos diz o ponto 9, que tenho que ter capitais próprios para o fazer, não só para preencher os tais 10
10% que vão ser precisos, mas também para pagar os impostos e a escritura. Impostos refiro-me ao IMT e ao imposto de selo. Depois também as comissões do banco e aquilo tudo, e mais ainda a escritura, ou seja, não é só os 10%, na verdade, que eu preciso de ter para comprar a casa, mas também preciso ter depois para estas despesas todas que estão, na verdade, inerentes à compra, se eu tenho capital para isto, ok? Depois, gostava de um dia poder deixar um bem patrimonial aos meus descendentes, ou seja, aqui a questão do deixar património, do fazer património, nós, em Portugal e principalmente os países latinos, têm muito essa cultura, não é? Enraizada e muito forte de habitação. E eu, pelo menos, eu cresci, acredito que a maioria também, sempre a ouvir aquela questão do deixar uma casa aos filhos, não é? Aquela questão muito cultural. E na verdade eu acredito que muitos de nós ainda hoje pensamos um bocadinho assim, que optamos muitas das vezes pela compra, também não só a pensar no nosso dia de hoje, mas muitas das vezes até a pensar no nosso dia de amanhã. Então, este também, o ponto 10, é uma questão que eu também vejo que é muito forte, quando as pessoas optam pela compra de casa. É ok, mas assim eu estou a pagar para algo meu e de hoje para amanhã aconteça-me alguma coisa agora, ou seja, quando for, eu consigo assegurar, consigo pelo menos deixar uma casa. Existe muito esta frase. Depois, a questão do arrendar, não é? Vamos agora perceber se faz mais sentido para mim arrendar.